Olá, seja bem-vinda ao nosso podcast Nova Terceiro Setor. Eu sou o Wellington Ribeiro, especialista no terceiro setor, e agora quero, junto com vocês, ter um bate-papo muito descontraído, muito informal, porém de um conteúdo de extrema relevância. E é claro, para conteúdos especiais, em podcasts especiais, só pode ter mulher especial, minha amiga. E hoje eu estou super bem acompanhado nessa mesa, só com pérolas. Então vou deixar que cada uma delas se apresentem e você já vai pegando aí o seu papel, já vai preparando para poder fazer suas anotações, para compartilhar o nosso conteúdo. Muito bem, eu estou aqui, eu vou começar apresentando aqui só o nome e vou deixar que elas mesmas se apresentem, tá certo? Aqui ao meu lado está a Lívia e a Luísa. Lívia, se apresente, por favor, amiga. Boa tarde, bom dia, pessoal. Eu sou a Lívia. Espera aí, Lívia. Fala perto desse microfone aqui. Olá, pessoal. Eu sou a Lívia, eu sou professora na área de biologia. Trabalho muito com projetos educativos, também voltado para a área de tecnologia, com pessoas em vulnerabilidade, nessa assistência. E é mais nessa faixa a minha missão. Legal. Luísa. Bom dia, gente. Bom dia. Meu nome é Luísa, eu tenho 26 anos, eu estou com a Lívia aí em vários projetos, já tem 2 anos aí que a gente está nessa caminhada junto ao terceiro setor, trabalhando ativamente em projetos, principalmente na área de educação, de empreendedorismo e de luta contra a violência de gênero, que eu acho que é uma causa que nós duas aqui acompanhamos assim de pertinho. A gente já teve vários projetos aprovados e que a gente deu andamento, né? Um deles foi o Observatório da Mulher 4.0, que é um observatório de dados contra a violência de gênero. A Rota do Fomento, que é voltado para o empreendedorismo, e aí a gente vem afunilando cada dia mais para o empreendedorismo feminino, onde é um mapa de fomento para todas as OSCs do Brasil e com oportunidades, né? E aí a gente faz essa parte de gestão de projetos. Então, se você tem um projeto, a gente pega esse projeto e tira essa ideia do papel. Eu gosto de falar assim, legal, né? É isso, eu sou pessoa com deficiência e sou professora também de biologia. A gente fez juntas a faculdade. Com relação a essa área de acessibilidade, eu tenho me especializado ultimamente, porque é uma área que eu estou adentrando agora, por incrível que pareça, por mais que eu seja pessoa com deficiência, mas é onde eu comecei a atuar do ano passado para cá, nessa assistência, assim, né, de acessibilidade, de forma geral, consultoria em empreendimentos, em locais, em projetos, principalmente. Enfim, a gente trabalha com várias e várias OSCs, né? Uma delas é o Transfer, que eu tô agora, o I7, o Instituto Amigos da Vila Dimas, o Educa, eu já ouvi falar ali por alto, mas quero conhecer um pouco melhor por parceiros, enfim. É isso até então. Gente, ó, vocês já viram que só de escutar ela falar dá vontade de perguntar um monte de coisa, não é, meninas? As duas aqui são alto calibre. O nosso podcast é assim mesmo. E aqui à nossa frente eu tenho 2 irmãs, a Tânia e a Luciene. Amigas, por favor, se apresentem pra gente. Olá, meu nome é Luciene, né, faço parte do projeto Educa, sou coordenadora, sou pedagoga. E é um trabalho assim que a gente começou através de uma tragédia familiar. A gente tenta trazer um ambiente seguro para as crianças da comunidade, mas é um projeto que perpassa por toda a família também. A gente quis trazer toda a família para dentro do projeto, porque a gente viu que só cuidar das crianças não seria suficiente. E aí a gente está com esse trabalho aí já há uns 7 anos. E mais para frente eu vou falar mais para vocês sobre. Legal, a gente está ansioso para ouvir, viu? Tânia. Bom dia, eu sou a Tânia, né? Estou nessa caminhada com a Luciene, né? Ajudando ela no projeto Educa, né? E é isso. Estamos aí. Tânia é mais tímida. É mais tímida, é? Mas pode deixar que hoje ela vai falar, é muito. Tudo, né? Legal. Pessoal, hoje o nosso bate-papo inicial ele vai girar em torno da produção de conteúdos acessíveis. A gente tem aí como exemplo Libras, a legenda ou até mesmo a linguagem simples no ambiente virtual. Nós estamos falando ao longo desse nosso projeto sobre a inclusão digital, a acessibilidade digital e como as OSCs podem cada vez mais
não apenas ganhar espaço, mas ter uma visibilidade saudável no ambiente virtual. A gente percebe que muitas vezes é um grande desafio para quem está numa OSC, né? Porque eu faço tudo. Aí eu faço isso, eu faço aquilo, ainda tem que cuidar das redes sociais. Às vezes elas acabam ficando assim um pouco fragilizadas. Então, dentro desse aspecto também a gente tem essa percepção que é importante a gente produzir conteúdo acessível. Eu quero... Todas vocês estão convidadas para a gente conversar sobre isso agora. Mas, Tânia, diante desse aspecto, amiga, de a gente produzir conteúdos acessíveis, linguagem simples, libras, legendas, como é que você enxerga a importância disso nas redes sociais? Luísa. Gente, Tudo olha, bem, eu acontece. tô decorando os nomes. Eu falei o quê? Muitas gravações. Tânia, Luciene, Luísa e Lívia. Isso. Próxima vez, produção, providenciar a plaquinha, tá? Fala, minha querida. Gravação, claquete. Bom, eu gosto de partir do princípio que, quando a gente pensa sobre acessibilidade de forma geral, a gente não tá... Eu não gosto de pensar como incluir as pessoas com deficiência, as pessoas que têm dificuldade cognitiva, ou até mesmo pessoas idosas, pessoas analfabetas. Não é incluir, mas é não excluir. Ou seja, a gente não vai partir do pressuposto que, eu vou colocar legenda para a pessoa surda ouvir. Não, você vai colocar legenda porque o seu próprio cliente, seja você, né, uma empresa ou uma instituição, que aí no caso seria o beneficiário, aquela pessoa, ela pode estar em um transporte público super barulhento e tá a fim de assistir aquele vídeo naquele momento e tem a legenda, ela consegue ler o que a pessoa está falando, enfim. Então, eu gosto de pensar na inclusão de todas as formas, inclusive na linguagem, não como uma coisa de, eu vou incluir essas pessoas, esse grupo de pessoas. Porque, no final das contas, você está deixando de excluir todo mundo, você não está incluindo ninguém. Até então, os modelos que a gente tinha até, 5 anos atrás, talvez até menos um pouco, que é as legendas, ultimamente, que tem vindo à tona, né, nos vídeos. Mas... até então, essa ideia de inclusão, para mim, sempre foi um pouco contraditória até, porque você não está incluindo, você só está fazendo o mínimo, que é deixar de excluir. E é muito doido, porque essa questão de legenda, né, gente, ela veio de poucos anos para cá e ela veio da indústria do marketing, porque... Foi com base exatamente nisso que eu tô falando. Muitas pessoas estavam assistindo os vídeos em locais que não dava para ouvir, mas queria assistir. E aí veio a questão da legenda, que bombou, né, no Instagram, TikTok, por causa disso, do marketing em si. Não foi com a ideia de incluir. O que foi muito bom, não tô reclamando, mas assim, é muito doido parar pra pensar sobre isso, né? Que tem 2 anos, assim, que veio o boom. Assim, eu sou de uma época em que filmes eram na fita VHS, a gente ia na locadora e não tinha muitos filmes dublados, eram mais legendados. Aí a gente já era acostumada, aí você ficava com o olho no vídeo, olho na legenda. Então, a legenda, ela realmente tem, como você bem falou, né, o marketing estudou nesses últimos anos, e a legenda, ela prende a atenção do público. Então, é muito legal essa visão mesmo, né, colega? Assim, cara, não é incluir, é não excluir. É não excluir. Minha amiga Lívia, como é que você enxerga a importância de uma linguagem simples no nosso conteúdo? Para acessar de forma simples também a mente, o entendimento do público-alvo. Assim, eu acho muito importante, porque a linguagem simples, ela leva a informação para todos, porque não adianta a gente fazer só, por exemplo, uma aula toda na base científica. Nem os alunos vão acabar entendendo. Então, levando essa informação a maneira acessível, um falar cidadão, né, que a pessoa consegue entender, procurar alguma coisa, alguma informação, ter a parte científica, mas ter aquela simplificação simples para que a pessoa consiga ter acesso àquela informação. Eu acho muito importante, eu
vejo a linguagem simples também muito importante em todo o ensino, mas também um ressalto para o EJA, né? Porque, assim, são pessoas mais velhas e nem sempre são pessoas mais velhas. Eu me formei, não no EJA, mas no ensino regular de noite. Mas são pessoas cansadas, que já passaram o dia todo fora. Então, aquele palavreado mais carregado, científico, acaba que desinteressa a pessoa e acaba ela perdendo informações. Sim. E, às vezes, né, nem falta assim, de interesse, às vezes é um cansaço que ela carrega durante o dia. A mente até estafada, né? Pode pegar o microfone aqui. Eu falar científico vira aquele professor que todo mundo conhece. Ai, sabe a matéria, mas não sabe explicar. Ai, eu já tive um professor desse. Todo mundo já teve esse. Eu já tive. Ele era excelente, assim, ele sabia de tudo. Mas a forma como ele passava, a dinâmica que ele usava, não era acessível para todo mundo. Não adianta. Aí não adiantava. Eu saí da aula dele mais perdida do que eu entrei. Sinceramente, eu não senti vontade de continuar com a aula dele. Eu fui porque eu era obrigada. Mas eu não entendia. Eu tinha que sair da aula e pesquisar de uma forma mais simples para que eu pudesse entender. Sim, né? realmente. Realmente tem que ter esse olhar, principalmente com relação ao EJA, porque assim, quando a gente vai dar aula para o pessoal do EJA, é uma sala que nem todo mundo está no mesmo nível de aprendizagem. Então, uma discrepância gigante. É gigante. Né? Então, essa forma simples de você falar, às vezes até de acordo com a realidade de cada um, atrai mais a atenção deles, faz com que eles permaneçam. Porque não é só questão de incluir e de acessar, é de permanecer também, né? Tem essa questão também. Sim, sim. Nossa, e quando a gente fala, né, de conteúdo acessível, entra muito nisso que você está falando também, né? Que a gente está aqui muito preocupado, citando até então, PCD, pessoas que não estão naquele nível de alfabetização desejado, mas assim, o permanecer na educação, para terminar a educação básica, que é o propósito do EJA, é muito importante, realmente. E é muito questionador, assim, né? Na minha cabeça, essa questão de linguagem acessível para conteúdo, a gente ultimamente pensa muito sobre redes sociais, enfim. Mas essa linguagem acessível, ela é muito antiga. Assim, desde que existe escola, existe a ideia de uma linguagem mais acessível, né? Sim. Então, eu acho que o fato de a gente estar tão avançado, digamos assim, tecnologicamente falando, e não conseguir explorar isso, por exemplo, no EJA, principalmente por falta de recursos, às vezes, ou de tempo, que é um recurso maior dos recursos. Nossa, principalmente no EJA, né? Porque o tempo no EJA é um recurso escasso. E precioso. Tem que aproveitar cada segundo. Eu fui professor por 15 anos universitário, e o que você falou não é só na rede pública, porque assim, você pegar uma turma de alunos de noite que passaram ali 8 horas, acordaram alguns deles madrugada, passaram 8 horas no trabalho, aí vão para a terceira jornada ali na escola, na faculdade, é um desafio para você, e alunos que pagam, eles pagam para estar ali estudando. Então assim, eu ficava sempre pensando, né, qual vai ser a linguagem que eu vou conseguir alcançar ainda a atenção desses homens, dessas mulheres, ou porque assim, eu tinha tanto adultos, idosos e tinha jovens também, molecada ali de 18, 19 anos, então eu tinha que falar uma linguagem que eu conseguisse alcançar toda essa diversidade, levando em consideração o que vocês falaram, o cansaço, o desgaste físico, o cansaço emocional, a própria cognição da pessoa, como é que ela vai absorver aquele conteúdo. Então, é um desafio mesmo, né? E a gente precisa estar atento a isso, né? Sim. Porque, assim, eu entendo que quando nós temos uma informação a passar, a gente não pode passar só do jeito que a gente quer. Exatamente. Eu acho que o fator principal é assim, como o meu público vai entender o que eu já sei. Falar... E não só se preocupar em... eu falei. Se preocupar em o que eu falei foi entendido da forma como deveria. É verdade. É muito isso, né? Entendeu? Não, e assim, voltando ao aspecto que você falou, que é sobre esses homens e essas mulheres, ainda tem esse detalhe, né? Eu não vou saber agora de qual, mas eu sei que existem dados, né? Que
majoritariamente as mulheres terminam a educação básica com uma frequência maior, né? Assim, não frequência de estar lá, mas assim, uma percentualmente maior. E quando você parte do princípio, por exemplo, de fazer um projeto aqui, no caso de instituição voltada à área de educação, como a gente fez um projeto, por exemplo, do Observatório da Mulher, que teve alguns momentos ali de roda de conversa, de até workshops mesmo voltados para as mulheres. Legal. A linguagem acessível também se inclui ali no sentido de você estar falando com mulheres. Com mulheres, sim. Sabe, muitas claro. são mães, muitas têm a famosa jornada dupla, tripla, Ou quádrupla. tripla, Então, tudo assim, isso tudo também se inclui sobre uma linguagem mais acessível. É você se preocupar com aquele conteúdo para quem você vai passar, né? E aí, isso é uma coisa que a gente aprendeu até demais na faculdade. Verdade. Olívia, pegando aí a fala da Luísa, eu vejo, amiga, que de fato, quando a gente está desenvolvendo um projeto, colegas, não é só o projeto pelo projeto, não é só o aspecto de, eu quero fazer, eu quero terminar, mas assim, é a gente poder extrair dele o 100% que é possível, né? Então, assim, como, por exemplo, usar o caso das mulheres que você citou agora, como a gente pode transmitir isso aqui, essa informação para essas mulheres, para elas saírem daqui realmente com a experiência que tiveram um ganho de conhecimento, né, amiga? Então, isso é muito importante. Sim, muito importante. Acho que trazer sempre o contexto social da pessoa para tentar explicar o ponto é a melhor coisa. Acho que de toda a minha trajetória acadêmica, os professores que me marcaram, eles sempre pegavam um contexto e traziam pra gente, explicava a matéria em cima. Então, a gente sente até vontade de continuar, porque a gente vai entendendo a matéria. Você se sente pertencente, né? Sim, exatamente. Porque traz um contexto nosso e explica um ponto, é realmente muito bom. A gente consegue entender, o palavreado flui bem. O próprio Paulo Freire fez isso, né, no EJA. Ele ensinava de acordo com a realidade dos alunos, com as vivências dos alunos. Porque como é que você vai aprender uma coisa que não tem nada a ver com o que você vive? Como que você vai se interessar por algo que não vai agregar na sua vivência, na sua realidade, né? Então, esse é um ponto muito importante também, a gente ter esse olhar mais humano. Porque, às vezes, você tem uma sala diversa, alunos do mesmo lugar, mas nem todos têm a mesma vivência. Nem todos têm a mesma realidade. Então, a gente tem que ter esse olhar também de saber o que cada um precisa, né? É tratar os iguais dentro das suas igualdades e os diferentes dentro das suas diferenças. Peraí, repete essa... Pessoal, presta atenção nessa frase aqui. Essa aqui é frase de story, viu? Fala aí de novo, de novo. Tratar os iguais dentro das suas igualdades e os diferentes dentro das suas diferenças. Que top, né? Que top isso. E nesse sentido, assim, né, saindo um pouco da questão de educação, mas entrando um pouco nos projetos, né, que é a destinação aqui no final das contas desse podcast, dos projetos do terceiro setor. Não necessariamente essa conversa aqui que a gente tem necessariamente serve só para quem vai trabalhar com aula ou com educação. Sim. Se pega, né, igual você falou, a trabalhar dentro, como eu disse de novo, ficou ótimo, trabalhar dentro dos iguais para quem é igual e as suas diferenças para quem é diferente. Se você pega isso, por exemplo, para fazer um story, um reels que seja ali, né, dentro do seu próprio projeto, tem até um podcast, um episódio sobre storytelling, né, Sim, que lançou ou vai lançar. Tem uma aula, eu gravei uma aula só sobre isso. Então já se inscreva. Já se inscreve. Tá bom? Lá mesmo. na plataforma do Transfer vão ser 30 horas de conteúdo gratuito para você crescer a sua instituição. Isso mesmo. Mas enfim, o storytelling, ele é uma ótima ferramenta para isso, para você trabalhar e de forma sem que ninguém nem perceba que você está trabalhando os diferentes como diferentes, os iguais como os iguais, porque todo mundo vai assistir, todo mundo vai fixar naquilo e vai ser interessante para todo mundo vai pegar a mensagem, vai chegar aquela mensagem que você quer passar, né? Gente, olha, a legenda hoje já existem aplicativos que fazem isso, inteligência artificial. A linguagem mais simples depende do agente humano. Mas eu vejo aqui, dentro desse nosso conteúdo, um aspecto que ainda é um desafio, que são as libras.
É uma linguagem que não é todo mundo que tem esse profissionalismo de fazer. E assim, eu quero até abrir aqui agora um espaço para você aí que é desenvolvedor de IA. Desenvolvam uma IA que possa fazer essa tradução simultânea de vídeos. Já pensou isso? Estava aqui agora, enquanto vocês falavam, eu pensava assim, cara, será que tem alguma IA que faz ali a linguagem dos sinais para a gente poder colocar nos vídeos de forma automática? Porque, assim, é um desafio encontrar esse profissional. Sim. Já começa por aí, é um desafio. É financeiramente oneroso? Oneroso, exatamente, é oneroso isso. Então, assim, fica muitas vezes até inviável isso aí, né? Mas eu quero até fazer aqui um convite aos profissionais dessa área. Talvez você possa ser um agente de transformação em uma instituição, em uma OSC. Doe o seu serviço, né? Porque, assim, às vezes é difícil para uma OSC ter para fazer isso aí, ou até mesmo num projeto. Então, assim, seria muito bacana. E todos os projetos, teoricamente, deveriam ter. Principalmente de OSCs, mas assim, para todos os lados. E quando entra na questão da Libras, né, que é igual você falou, além de ser um pouco complicado achar um profissional que seja realmente fluente para conseguir fazer a interpretação, a questão de ser oneroso, por mais que seja lei, por mais que sempre tem uma brecha e sempre vai ter os programas da TV que não tem a descrição livre. Mas tem a legenda. Gente, para quem não sabe, uma pessoa surda, ela não necessariamente ela é fluente em português, assim, entendeu? A Libras é uma língua. A pessoa pode ser fluente em Libras e não ser fluente em português. Então, não necessariamente ela vai conseguir ler. E outro detalhe, interpretar, porque como é uma língua diferente, é a mesma coisa de traduzir, às vezes, a tradução que a gente fica, o título desse filme em inglês é isso, mas em português ficou completamente contrário. Sim. Acontece com a Libras também. Então, não necessariamente porque a pessoa vai ler a legenda, ela vai entender a piada do podcast, do stand-up. Não necessariamente, sabe? E aí, essa questão de trabalhar com uma IA, genial. Genial. Quem tiver, a gente tá dando de graça essa dica aí, viu? Eu não conheço. E dá pra fazer uma startup, uma big startup. Tem aula também sobre isso, né? Tem. Gente, dá pra gerar muita renda. Isso foi agora ser... Eu vou até anotar isso aqui, porque se você aí não fizer, tá? Eu vou fazer já patentei, essa minha IA, assim. viu? Tá certo? Muito boa. Gente, olha, que coisa bacana, né? Assim, como é legal a gente fazer nesse podcast, a gente traz conteúdo relevante, traz uma pauta que é uma pauta comum, é o dia a dia, não só de OSC, mas de todos aqueles que são produtores de conteúdo digital. Mas agora, vamos para outra parte que é importantíssima. Eu tô vendo a Tânia ali ansiosa para falar. Ela tá se encostando, ela fala assim, esse povo não vai me perguntar nada, só eles que falam. Muito bem. Tânia e Luciene, a gente quer saber um pouquinho dessa história do Projeto Educa. Conta pra gente como começa, qual é o pontapé inicial, desafios que vocês tiveram, coisas que marcaram, que a gente quer conhecer essa história, o Brasil e o mundo quer conhecer vocês também. Bom, a história é longa, mas eu vou tentar resumir. Em 2019, nós iniciamos com o Projeto Educa. Assim, foi, na verdade, uma forma de superar o luto. Porque em 2017 nós tivemos uma perda de um sobrinho, um adolescente, que justamente por falta de oportunidades, de um espaço seguro, acabou sendo envolvido no mundo da criminalidade e perdeu sua vida. E aí, em meio ao luto, muito sofrimento, a gente, ali na nossa comunidade, vendo a realidade das outras crianças, né, a gente pensou em transformar esse luto em trabalho. E aí foi quando surgiu a ideia do Educa. Qual é a comunidade que você... Bairro de Fátima. Bairro de Fátima. Isso, ali próximo ao Morro da Capelinha. Aí a gente pensou em criar um espaço, a princípio, para atender somente as crianças e os adolescentes, com aula de reforço, atividades culturais. Só que a gente não tinha nenhum espaço, detalhe. Só tinha a ideia e a vontade. E a minha casa. Mas aí tinha a casa da Tânia. A gente reuniu... Nosso primeiro evento foi uma festa do Dia das Crianças, que as crianças lá muito carentes, até, né? Fizemos uma festa enorme, fechamos a rua, a comunidade toda colaborou, foi muito bonito. Inclusive tem lá no Instagram, depois vocês olhem lá. Foi aproveita e fala o Instagram pra gente aí. @Projeto Social Duca.
Pronto, @Projeto Social Educa. Sigam Já lá, se vocês vão segue gostar. agora, viu? Eu vou seguir daqui a pouquinho, pegar o celular e vou... E aí, depois desse primeiro evento, a gente tomou de conta do espaço da Dona Tânia. Aí, todo evento a gente fazia lá, atividades culturais, aula de reforço. Quando era férias, a gente fazia a Semana das Férias com brincadeiras. E aí, a gente tinha um lote, que só tinha mato. E a gente foi convidando a comunidade, chamando a comunidade, mostrando qual era o serviço, qual o intuito do serviço. Aí, a gente conseguiu fazer um barraco de madeira e fazer esses atendimentos lá. Peraí. Tânia, como é que foi para você receber, adotar isso na sua casa, De amiga? forma Fala pra gente compulsória. aí. Tipo, o que esse povo vai fazer aqui Sem mesmo? pressão, mas obrigatoriamente. Não, mas eu me jogava também, né, lá nos trabalhos, né? Além de eu ceder a casa, eu ainda cozinhava, era eu a cozinheira. Eu me lembro que nessa primeira festa que a gente teve do Educa, que a gente fechamos a rua, né? E com muitos brinquedos a gente conseguiu, né, pra galera Pra doar toda pra brincar. criançada. Eu não tive na rua, porque assim, a minha rua é essa de frente. A gente fechamos uma outra rua. Eu não tive lá, porque eu não tive tempo de sair de lá de casa, porque eu estava fazendo a comida. Foi Era um dia Masterchef. Eu estava fazendo a comida. Caramba. Então, assim, eu não tive nesse dia, eu só vi por foto. Eu não tive nem como lá Ai, ver, sabe? caramba. Fechou uma rua, um espaço da rua, e eu estava lá só na comida. As pessoas tinham que cadê? Eu estava na cozinha. Tava nos geralmente, bastidores, sempre né, eu tô na Tânia? cozinha, sempre eu tô tomando conta da... Ela gosta de Cozinheira de mão Nossa, cheia. Pegando as crianças pela barriga, né? Ah, Boa canjica estratégia, hein, Tânia? maravilhosa, viu? Nossa. Uma canjica? Nossa. Tânia, marca o maravilhosa. dia dessa canjica que nós queremos ir lá. quando é que é? Não, é no dia Vai das ter o crianças, dia das crianças. Não, mas tem que fazer em junho. Vai ter o Arraiado Educa. Pronto, ou o seja, Arraiado as Educa, o Arraiado Educa, viu? É, Posta lá no Arraiado Instagram porque a gente quer participar do Arraiado Educa. Aí vocês tinham um lote vazio. Fizemos um barraco de madeira e Tá a gente lá, atendia parado. lá. Os meninos não queriam ir embora, tá? Até hoje. Aí, tia, você pode dar aula no domingo? Não, no domingo eu vou descansar, né? Eles não querem ir embora. E olha que lá não tem parque, não tem nada. Assim, mas eles amam ficar. Deixa eu perguntar, você é professora por formação? Sou É? pedagoga. Que legal, que legal. E aí, então, você trabalhava em escola e você falou assim, vou pegar um tempo livre para fazer isso? Não, no início eu ainda não trabalhava em escola. Aham. Aí depois que eu passei a trabalhar, eu vivia por conta do Educa. Gente, eu fazia de um tudo ali. Bater prego. A gente não tem tempo ruim, não. Quando a gente conseguiu a construção da sala, inclusive, nós duas, que éramos a ajudante do pedreiro, que fazia a massa. A gente capina, a gente A gente ajudante foi nós. filha. Ela foi... Ó, desempenando as Desempenando tarefas. o reboco. Aprendeu, né? Aprendemos até a fazer a medida da massa, fazer os traços da Os massa. traços, é Gente, mesmo, Passava uma Tânia? semana trabalhando em uma dura, né, em casa. É travada, era? Porque é Faz difícil muito os bom, voluntários, né? A gente É, chama, a gente faz... Ainda No mais tirão pra ali, juventude, convidando né? a galera. Inclusive, esse é o maior desafio que a gente tem dentro da comunidade. É mostrar para a pessoa, para os próprios moradores da comunidade, que a educação transforma, que é bom você também se doar e não só esperar receber algo em troca, né? É porque, tipo assim, sabe, às vezes a comunidade não tem uma percepção de um efeito cascata disso. Sim. Por exemplo, um adolescente desse que você está tirando da criminalidade, se ele não sai pelo Projeto Educa, pode ser um adolescente que se torna um adulto que vai afetar a família daquele morador Daquele que morador. não se propôs Isso a aí. ajudar. Então, ele não consegue enxergar dessa forma. Você, comunidade, precisa enxergar que o seu apoio a qualquer instituição é indispensável e é de grande valia, né, amiga? Grande valia. Não, Inclusive, os dados mostram, né, que 51% dos jovens que se envolvem na criminalidade estão fora da escola, né? Então, assim, e a maioria dos meninos, o que eu pude perceber nesse período que a gente trabalha lá no Educa, com as aulas de reforço, eles se evadem da escola justamente por conta das dificuldades, por não conseguir acompanhar o conteúdo. E aí eu acho que eles vão ficando meio que sem graça, não tem coragem de perguntar, falar para a professora e desiste. Aqui, eu tenho uma dúvida para vocês. Como que funciona o projeto em si? Eu sei que é na área de educação, como eu falei, né? Eu já sei algumas coisas acima, assim, mas
bem por alto, como que funciona? Vocês pegam os estudantes ali que tá com dificuldade, evasão, tem um processo seletivo, ou qualquer criança da comunidade, criança e adolescente, e aí, por exemplo, né, no caso do o Educa já é uma OSC formada, uma OSC, por exemplo, autorizada pelo MEC para dar a graduação de ensino médio, Não. como que funciona? A gente ainda não tem esse convênio com o MEC. Inclusive, a gente, né, pretende, porque assim, a gente tanto dá aula de reforço, como também dá aula para jovens e adultos à noite. E assim, a gente abre 40 vagas para aula de reforço, para quem quiser mesmo. A gente não fez ainda esse vínculo com as escolas, de buscar os alunos da própria escola, a gente ainda não fez, até porque a gente está com pouco voluntário, e aí a demanda seria muito grande. Para ter uma ideia, só está tendo eu como voluntária agora. Então, eu dou aula no sábado de manhã de reforço. A minha intenção era dar aula todos os dias, para que as crianças tivessem um ambiente seguro no contraturno escolar. Mas aí, né, requer Tendo pouco voluntário, vulgo pouco só eu. vulgo só eu. E aí a gente abre essas vagas, inclusive estão abertas agora as matrículas, que a gente vai começar agora, na segunda quinzena de março, as aulas. E o EJA também, os moradores mesmo da comunidade. Aí a gente faz esse processo assim, quem quiser chega. A gente também tem a aula de informática básica lá, né, que é a inclusão digital. Foram 2 anos, agora por enquanto está parado, mas a gente pretende retomar. A gente participou também desse observatório das mulheres aí, com o curso de TI para mulheres e o curso do EJA. Foi muito bom. Muito maravilhoso. Meninas, né? O curso Ela das faz meninas. parte da Tati, né? Da Tati. Muito bom. Que legal. 1,7 lá. Que bacana. Ô, Luciene, e aí em 2020 vocês constroem o barraco? E aí o barraco era sucesso. Sim. Menina, o barraco era babado. O povo gostava. E a gente fazia tudo que era evento nesse barraco. Meu filho era evento. E chamava os artistas aqui da cidade para fazer a parte do grafite. Foi muito legal, foi muito bom. E aí a gente conseguiu uma ajuda para construir a sala de alvenaria, né? E aí não tinha voluntário. Conseguimos o material. O que a gente vai fazer? Vamos trabalhar. E juntou ela, o marido dela, eu e alguns outros voluntários, e a gente conseguiu construir. E aí, de lá para cá, deu uma melhorada, assim. Claro que a gente precisa ainda de muito voluntário, de muitos parceiros. De espaço também, Porque né? espaço, porque a gente só tem uma sala. Inclusive, aí tem a sala, que é a de informática, e na área a gente dá aula. E aí, a gente tem, assim, a boa vontade de fazer o projeto, assim, é uma coisa que eu amo. Se eu pudesse, eu vivia só lá no Educa. Às vezes até sou chamada a atenção. Você tem casa, você tem seu filho para cuidar, porque senão vive por conta do Educa. Mas, assim, a gente realmente precisa de parceria, de voluntários, porque sozinho também é uma demanda muito grande, né? Mas é um projeto maravilhoso, assim. De vez em quando vem uns cursos profissionalizantes para as mulheres, né, de empreendedorismo, autocuidado. Aqui, cá entre nós, vou dar uma sugestão que talvez seja um modelo, né? A gente, falando aqui, né, que a gente fez faculdade junto, a Lívia, eu terminei agora ano passado, a Lívia está terminando o TCC agora. Eu acho que uma opção que talvez seja legal de vocês verem como uma oportunidade é se relacionar com um ensino superior para pegar os estudantes de licenciatura e, de repente, eles fazerem estágio Entra com como vocês. estágio, Mas aí, exatamente. nesse sentido, se eu não me engano, teria que ter o convênio com o MEC, né? Aí tem que ir um pouco atrás da documentação específica. Mas a gente já recebeu estagiário lá de psicologia. Pois é, eu acho que vale a pena, de Muito repente, legal. a gente fazer uma ação nesse sentido. Isso, exatamente. E hoje, o lote lá, as salas, é aonde? É no bairro. No bairro de Fátima ainda. Na casa dela ainda. Não. Já. Ah. Ela já se livrou dessa. Graças a Deus, era tudo que eu queria, mas assim, que o Educa tivesse o lugarzinho dele, que a gente pudesse ajudar Continuar o a trabalho, comunidade. Casa é casa, educa é educa. Aí agora a gente tem essa sala, tem um espaço bacana assim pra frente. Fica onde? No bairro de Fátima. Bairro de Fátima aqui mesmo, Fica né? colado no bairro de Fátima. Na verdade, ele não é no bairro de Fátima, lá né? no- Ele fica colado o bairro de Fátima. É na divisa. Como referência, né? Condomínio Nova Esperança, lá. Legal. E aí, meninas, diante desses aí
6 anos, né? Praticamente, esse é o 7º de existência. Quais são, assim, as histórias que marcaram vocês, dos alunos que foram recuperados, que voltaram para a linha, que estavam ali, quem sabe, desviando, ou até mesmo os adultos diante do EJA? Quais são as histórias que vocês colecionam aí de vidas transformadas? Tem muitas. Uma, assim, que me tocou bastante foi um aluno que falou para mim que o sonho dele era comer um sanduíche. Aí esse dia, assim, para mim foi bem tenso. Aí o que a gente fez? Organizou uma festa, o dia do hambúrguer. Aí convidamos... Eu já vi que vocês são festeira, né? A gente gosta. Eu tô gostando disso, viu? A gente gosta. Aí a gente fez o dia do hambúrguer, assim, para que ele também não se sentisse constrangido, que fosse para todo mundo. Só para ele, mas né? que na verdade era para ele. E foi muito bom esse dia, assim, foi um momento que me tocou de uma forma assim que eu fiquei triste, mas que depois também veio esse retorno com essa festa do dia do hambúrguer, que foi maravilhoso. As crianças saíram de lá, nossa. Eu acho que não era só ele. Quem tava fazendo Ele hambúrguer falou- era Tânia Hamburguera? Tânia. Tânia Canjiqueira, hamburguera, que mais, Tânia? Masterchef É, agora. Masterchef, Cadê é. fazer a inscrição? Mas Masterchef. tudo, mas Você, teve também. você já pode dar um curso lá de culinária, viu? Que a Tânia da tá lá. Fernanda, né? Ah, teve uma aluna nossa também que foi... Ela fez um curso de manicure com a gente. E depois, ela, através do certificado desse curso de manicure, ela conseguiu um trabalho para dar aula no Renova. Renova. No Renova. Então, assim, a gente conseguiu encaminhar algumas alunas através desses cursos profissionalizantes, as mães. E Tem depois uma voltou outra pra também gente, que né? tem um salão, Ai, que legal. continuou, né? Porque aí teve o curso de manicure, design de sobrancelha, e também teve o de empreendedorismo, ensinando como que elas iam, as ferramentas que elas iam usar depois que saísse do curso, né? Então, umas 4 ou 5 continuaram, né? Então, foi muito importante para a gente. Ela foi para dar aula No Renova. nesse Renova E depois ela... e voltou para dar e aula depois, no Edu. isso, aí depois elas que voltaram para maravilha. dar aula no Educa, né? As Através meninas do que a gente Educa elas formou, conseguiram. voltou pra dar Voltou aula. para Nossa, dar... com experiência já, hein? É, muito bom. Sensacional. Então, assim, é tão bom legal. quando a gente vê esse retorno, assim, que realmente está impactando, né, de uma forma positiva. É muito bom. E teve uns alunos também com transtornos, que têm muita dificuldade de aprendizagem, que depois que passaram pelo Educa, conseguiu evoluir, né, avançar na sua aprendizagem, passar de ano. Então, para a gente, assim, é maravilhoso, né? Aqui, vocês têm uma estimativa ali de quantas pessoas, ou vocês já atenderam até hoje, ou atendem mensalmente, né? Pessoas, Ou por ano, viu? né? Ou por ano. Adulto, criança, Ó, qualquer pessoa. É. Fixo, a gente tem as crianças do reforço, os do EJA, né? E algumas mães que vão fazer as oficinas de crochê e pano de prata. Essas são fixas, que chegam num total de 120 pessoas. Agora, o ano todo passa pessoas lá, porque tem um curso de informática que durou 2 meses. 2 meses. De informática O foi. curso de informática básica, então tem um fluxo muito grande. E também quando tem os cursos profissionalizantes, né? Termina, segue a vida. Então, assim, a gente recebe muitas pessoas no Educa, assim, né? Eu fui uma das... Assim, sempre que nós lá do Educa tem um curso lá dentro, eu sou a primeira a entrar. A inscrição Porque- 01 é a Certíssima, sua. Porque, assim, Certíssima. eu não estudei, meu estudo foi muito pouco, entendeu? Aula do EJA eu tô dentro, aula de EJA. crochê eu tô dentro, toda aula eu tô dentro. Era eu sou a aluna primeira. do crochê, agora já é Eu a já vou dar aula. Professora. Isso. Porque eu aprendi a fazer o crochê lá e Que amo. legal. Toda hora eu tô fazendo alguma coisa. Então, assim, Eu aprendi lá no Educa. Que legal. Então eu Ai, sou que uma chique. que entrei, né, e aprendi e agora vou ser E uma você professora. faz, tipo, roupinhas pra vender? Roupinha ainda não, mas eu faço tapete, faço assento do copo, de prato. E coloca né? pra vender. E coloco pra vender. E por onde? Qual canal, mulher? Pra comprar Não, mas aquelas eu exatamente. ainda não coloquei. A minha filha faz, eu já fiz vários conjuntos e tá lá pra ela fazer a divulgar. pra né? divulgar, né? Eu tô só fazendo os kits. É
Porque assim, ó, embora a gente faça todo esse Porque eu faço trabalho... outras coisas Também tanta coisa, né? Já tô vendo aí, Masterchef, besteira, Gente, coordena projeto, É muita dá coisa. aula, faz crochê, que é isso? A gente faz isso tudo, mas tem muita dificuldade na parte digital. é muita. Ixi, Então, Maria. assim, tudo a gente tem que estar pedindo. Fulano, faz aqui pra mim. Aham. Por isso que eu vou fazer o curso. Porque Isso, eu não eu quero ter essa exatamente. autonomia. Eu vou Exatamente. mentir que eu também tenho um pouco de dificuldade com isso, apesar de, isso é minha geração, mas eu não tenho, eu vou falar nos termos brasileiros, não tenho saco pra editar vídeo, foto, pensar em legenda, não é meu talento. E aí eu acho que uma das opções que nós temos nesse sentido seria trabalhar com permutas, por exemplo. Existem plataformas que permitem isso, né, de fazer umas permutas multilaterais. Então, isso me ajudou bastante. Hoje em dia, eu consigo uma assessoria nesse sentido na permuta. De repente, vocês se cadastrando também, daria certo, né? Sim. E aí, nesse sentido, de repente, aí já fica também uma outra ideia aí para mais uma coisa para vocês fazerem. Mas, por exemplo, a aula de crochê que você vai dar, já filmar ela e vender como um curso Como um também. curso. Como uma forma de monetizar pro próprio projeto em si, mas também, de repente, vender por meio dessas plataformas de permuta para fazer a permuta em outros sentidos e conseguir crescer também a OSC, né? Eu acho que é interessante ver essas outras vias, né, de colaboração. E a gente quer chegar lá, né? Fazer esses cursos aí pra gente ter essa autonomia nessa parte digital, porque é necessário, né? Como a gente estava falando aqui antes, essa visibilidade é importante. E às vezes o nosso Instagram mesmo, ele tá um pouco... Muitas coisas que a gente faz, não vai. Porque a gente não consegue colocar e depende de outras pessoas. E é aquela coisa, nem sempre a pessoa está disponível. E aí a gente ainda mais que como você falou, a pessoa ela vai fazer sem ser onerada por isso, né? Isso, No caso, totalmente voluntário, isso. Aí Totalmente que tem voluntário. que esperar mesmo. Aí só os fortes que permanecem. Não é fácil. Não é fácil. Não, e ainda mais se for... Desculpa, Não, mas pode ainda falar. mais se for também levando em consideração aqui nós estávamos debatendo aqui. Se for, por exemplo, fazer um vídeo pra pessoa editar, pra colocar ali a legenda, de repente... Sim. Né? Nossa, tudo isso realmente leva tempo e assim, também não tem como julgar muito um serviço voluntário porque tempo é dinheiro, né? Como já diz uma das frases mais conhecidas pelo Brasil afora, tempo é dinheiro geralmente para pessoa dedicar seu tempo a isso sem ser remunerada, ela tem que ter ou um coração muito bom, estar muito bem de vida, ou os dois. É verdade. Só eu e mais Luciana mesmo, né? Só Luciana? nós duas. É difícil, As não é voluntárias fácil. lá Eu que tá lá admiro o muito tempo. isso. Toda nós. Nós. Ela mora mais longe do projeto, eu moro mais perto, é tudo eu que atendo lá, é eu que abro, é eu que fecho. Nossa. Né, assim? 24/48, hein? É. Lá a gente faz um trabalho de domingo a domingo, Agora né? tá fechado Domingo lá, a né? domingo. Não tá tendo. Tá fechado, né? Lá agora tá fechado. Tá no recesso. Aí Tá no eu saio pra recesso. trabalhar e eu chego Peraí, e eu ainda tu vou não olhar. consegue trabalhar? Você não sabe de que ela tá trabalhando agora. Ai, agora deixou a gente curioso. Gente, eu não queria Ela falar fica isso. constrangida. É. Não, tá tudo bem. Se quiser falar, fala. Se não quiser, fica à então, vontade, aí quando tá? eu chego, eu ainda vou lá, eu vou olhar o projeto. Eu abro e vou olhar, porque teve roubo lá dentro, teve Furtaram até nossa rouba- pia. É. Meu. Então, assim, aí eu gente, chego, aí que eu vou, coisa. entro, eu vou olhar. Todo dia que eu chego, no dia que eu não entro lá, não vou olhar, eu durmo preocupada. Depois, se roubar, eu não vou saber nem que dia que roubou. Porque eu não fui Porque lá. se passar ontem muito mesmo eu não fui. tempo... Não tive Verdade. tempo, cheguei à noite já de escuro, então não deu pra mim ir lá ver. Aí é assim, mas a dificuldade lá nossa é bem grande, né? Porque ainda tem isso, né? Tem os assaltantes que vai lá roubar. A gente ganhou uma doação, né? Umas madeiras. De madeira, umas coisas, e aí a gente colocou lá, esperando algo aparecer para a gente fazer mais alguma coisa, porque lá tá, nós precisamos de mais espaço, né? Estender mais. E aí foram lá e cataram. Então a minha preocupação é essa, eu vou lá sempre olhar. Nossa, eles não perdoam nada. Não, Nada. Até a pia levaram. é difícil, minha amiga. A pia que a gente estava tentando fazer uma área de serviço, né? Porque lá dentro é pequena, é só uma sala grande, né? Que é onde tem os computadores, e uma área na frente que é o que a gente usa para dar aula. Ela usa para dar aula de reforço e com os meninos, né?
Aliás, vocês estão convidados para ir lá conhecer o Vamos espaço. conhecer uma hora que eles vão lá, que vai ser um prazer. Corta pra mim aqui. Você, meu amigo empresário de Planaltina, diante de uma história como essa, é impossível não desenvolver uma sensibilidade, um senso de humanidade. Duas mulheres que têm jornada tripla, quádrupla. A nossa amiga Tânia, além de estar desenvolvendo esse trabalho, ainda tem que ir trabalhar para ganhar o pão. Você consegue imaginar o pouco que você pode ajudar, pode fazer diferença na vida desse projeto e na vida de centenas? Olha, ela falou aqui só de pessoas fixas, são 120 pessoas fixas. Imagine isso ao ano, imagine isso aí multiplicado pelo tempo de existência. E a gente está falando de pessoas diretas e não de pessoas indiretas, porque indiretamente em cada uma dessas 120 a gente pode contar aí 4, 5, que é a família. Então, assim, eu gostaria de fazer aqui um convite para você, empresário, você que é da sociedade, se engajar nisso. Elas ganharam material, perderam porque os ladrões foram lá. E sabe por que elas perderam? Não é porque os ladrões foram lá, é porque elas não tinham como concluir em tempo hábil aquilo que elas ganharam. Então, se você tivesse feito a sua parte de dar essa colaboração, quem sabe você que está assistindo a gente é pedreiro, ou você é engenheiro, tem uma empresa aí, ou você que é comerciante, não importa. Engaje-se nessa obra. O projeto Educa, as meninas com certeza precisam. E eu vou falar aqui de um efeito que a gente falou um pouquinho lá atrás, né? Todas essas crianças, todas essas famílias que são assistidas, eu tenho certeza que quem foi roubar lá não fazia parte do Educa. E não teve a oportunidade que os adolescentes estão tendo. Então, assim, são essas situações que a gente precisa diminuir na sociedade. Então, projetos como esse, quando agem com seriedade, com transparência, com a alma e o coração, como vocês fazem, precisam de apoio da sociedade, né, meninas? Agora mesmo, a gente tem só a frente do projeto murado. Os lateral não tá. Nós precisamos de materiais para construir para o muro. Entendeu? Não tá. Eu chamei a polícia, né? Eu fui lá, fiz a ocorrência e a polícia veio e falou assim, olha, esse muro aqui, ele empatou mais. Ajudou mais o ladrão. Porque, assim, ninguém viu. Ninguém viu. Ele entrou pela lateral, ninguém viu. Exatamente. Ai. Você que tem material de construção, por favor, vamos doar tijolo, ferro, brita, cimento. Vamos fazer esse muro, comunidade? A doar, mas guardar um pouquinho de tempo aí, só enquanto arruma o pedreiro, viu? Porque se isso deixar mesmo. lá, Aí vão lá pegar de novo, né? vão catar. Verdade. Luciene, o que você sonha, você e a Tânia sonham para o projeto nos próximos anos? Eu sonho em ter um espaço ampliado, em que eu possa atender as crianças de forma integral, no contraturno escolar, com uma refeição adequada, com projetos culturais, informática, quem sabe até inglês, que venham os voluntários. Olha que legal. Assim, meu sonho é grande, mas eu acho que qualquer doação que você faça, assim, de tempo mesmo, eu falo de tempo. Tem tantas pessoas, assim, qualificadas no curso de inglês, no curso de informática. Todo mundo sabe alguma coisa que pode ensinar para alguém, né? Então, assim, eu espero que no futuro essa rede seja bem maior e consiga impactar mais pessoas. Legal. Gente, olha, o nosso bate-papo está bom, mas o nosso tempo já avançou e eu quero agora deixar aí vocês com as palavras finais e aí eu faço o encerramento. Vou começar aqui pela Tânia. Tânia, manda um recado para a sociedade, manda um recado para as famílias, para a gente poder chamar aqueles parceiros, os parceiros. Vai lá, Tânia. Vai lá, é agora. Pois agora. Gente, estamos aí no Educa, né, trabalhando, né, muitas vezes até sem condições, né, de muitas coisas, né, que a gente, por exemplo, o muro que está lá aberto, né, as coisas que a gente ganha, vem um e leva. Então, assim, você que pode nos ajuda aí, né? A gente está precisando mesmo agora começar as aulas do reforço. A gente está sem lanche para as crianças. Então, você que puder ajudar lá, né? Só entra lá no Instagram, né? Acho que tem lá, né? Tem que você possa ajudar, né?
lá a gente, né? Com essa força. E pode ir lá também presencialmente, né? Para visitar, conhecer, né? exatamente, Ajudar ver a bastante pra realidade. cozinhar também, gente. É, Cozinhar ué. não é pra qualquer um. É, Quem que tem vai que ir lá descascar os conhecer. alhos? Exatamente, exatamente. E são muitas crianças, né? Quanto mais pessoas tem ali de olho, dando uma assistência, porque tem uns que têm mais dificuldade que os outros. Então, às vezes, quando eu tô lá sozinha... monitoria, né? É O muito monitor. complicado fazer o que eu falei antes, que é atender os iguais dentro da sua igualdade e os diferentes dentro das suas diferenças. Porque tem crianças que precisam de uma atenção maior. E aí, nesse sentido, gente, venham participar, seja voluntário. Você vai fazer diferença em muitas vidas, vai impactar diretamente a sua vida também enquanto sociedade, porque quando a gente traz uma criança para um ambiente seguro, a gente evita que ele entre no mundo da criminalidade. Então, venham participar. Bacana. É esse nosso objetivo, né, gente? Trazer, não deixar que ele se envolva, né, no mundo do marginalidade, né? Que é o foco, né? Em todo lugar assim, de comunidade, né? Tem isso, né? E é o que a gente quer evitar, é isso. Legal. Lívia e Luísa, suas palavras finais, amigas. Bom, a gente trabalha com projetos, né? A gente já teve uma quase convivência ali no observatório, né? Foi em datas um pouco diferentes, acredito eu, que eu já estava mais distante um pouquinho, mas enfim. Nosso propósito aqui, né? Eu falo pelo menos por mim, mas a Lívia também, nosso propósito aqui é realmente tentar ajudar, né, as instituições a achar um caminho que seja pelo menos um meio termo ali, né? Igual vocês falaram, vocês têm uma luta muito grande que às vezes não é nem só financeira, né? Às vezes até de mão de obra escassa, então de voluntariado mesmo. E aí o nosso intuito aqui é fazer essa gestão de ideias, de projetos e achar alternativas viáveis para tirar a ideia do papel, né? Sim. É isso. E aí, quem quiser falar conosco, meu Instagram é @luisaribeirov. MC Livinha, por apelido, não canto nada do tipo. Mas, gente, foi um prazer. Gostei muito de conhecer melhor o projeto. Pensando aqui em várias ideias que eu poderia ajudar vocês, realmente me tocou. Até porque quando você ajuda uma pessoa, não é só ela que vai vencer, são várias outras. A gente tem que estar no caminho, não só pela gente, né, para fazer uma diferença na vida de todos os familiares ali. Então, gente, ajuda, educa, vamos dar essa assistência, voluntariado, como ela pediu, o tempo também é muito importante. Acredito que a galera que está em faculdade, que precisa de uma hora extra, não sei se vocês conseguem emitir esse tipo de certificado, mas seria incrível. Já é um incentivo ali para a galera, que assim, às vezes a pessoa precisa apenas de um incentivo para se dar a oportunidade de conhecer, que eu tenho certeza que estando lá, a pessoa vai adorar, vai querer sair, eu tenho certeza. Foi um prazer, gente. Muito bem, mulheres, muito obrigado por esse momento especial que vocês nos proporcionaram. E para você que nos assiste, esse é o nosso podcast Nova Terceiro Setor. Foi uma alegria ter a sua companhia e se prepara, porque assim, nós temos muitos outros conteúdos extremamente relevantes que estão vindo aí na sequência e também um curso inteiramente gratuito para você alavancar a sua instituição. Eu sou o Wellington Ribeiro e foi uma alegria estar com você no nosso podcast de hoje. Até a nossa próxima edição.